No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma lógica silenciosa, mas muito presente no nosso dia a dia. Um conceito que estrutura o modo como a sociedade brasileira entende o cuidado, a proteção e a responsabilidade social. O tema de hoje é familismo. Familismo é um conceito que descreve uma lógica cultural, política e social em que a família é colocada como a principal e muitas vezes a única responsável pelo cuidado e bem-estar dos seus membros. Na teoria pode parecer algo bonito, como a família é a base de tudo, mas na prática o familismo funciona como uma estratégia de transferência de responsabilidades que deveriam ser do Estado e da sociedade também e deixa essa responsabilidade somente dentro das casas. É a família quem tem que cuidar dos filhos, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos doentes. É a família que deve educar, que deve sustentar, que deve orientar e proteger. Quando alguma coisa dessas falha, a culpa recai sobre ela. O familismo também influencia a forma como as políticas públicas são construídas. Os serviços são reduzidos, os investimentos tendem a diminuir. E o discurso oficial é que a família precisa dar conta. Na falta de estrutura para que esse sistema oferte tal serviço gratuito, a falta dele não é a falta do sistema, não é a falta do Estado, e sim é a falta da família que não consegue prover. Só que na vida real não funciona assim. A maioria das famílias vive numa outra situação, com restrição de renda, com restrição de tempo, de apoio, de serviços públicos, e mesmo assim continuam sendo tratadas como as grandes responsáveis por tudo. Se um aluno vai mal na escola, a culpa é da família. Se um idoso está isolado, a culpa é da família. Se há negligência no cuidado de alguém com deficiência, a culpa é de quem? Da família. Essa lógica se torna um mecanismo de culpabilização constante, como se a família fosse o único espaço possível de desenvolvimento e cuidado. Não se fala em ausência de Estado. Não se fala em falta de políticas públicas. Fala-se da falha da mãe, do erro do pai. É como se todos os outros espaços, a escola, a saúde, o trabalho, a comunidade, a política, deixassem de ter importância. A responsabilidade vira uma conta que só a família tem que pagar. Agora que a gente falou do familismo, como que ele funciona, nessa lógica de colocar a culpa dentro de casa, a gente também precisa pensar em como que essa conta é dividida dentro das famílias, que também é de uma forma profundamente desigual. Avós, mães, filhas, irmãs, são elas que param de trabalhar para cuidar. São elas que acompanham o filho na escola, na saúde. São elas que vão ao posto de saúde com o pai acamado. São elas que conciliam tudo, na verdade que tentam. E quando uma escola precisa conversar sobre o comportamento da criança, quem que geralmente é chamado? A mãe. Mesmo que ela esteja trabalhando, mesmo que o pai esteja disponível, mesmo que ela esteja esgotada. Essa cultura de acionar sempre as mulheres, de tratá-las como cuidadoras naturais, impacta diretamente as suas vidas profissionais, econômicas e previdenciárias. Elas acumulam menos tempo de contribuição ao INSS ao longo de suas vidas, têm dificuldade de se manter no mercado de trabalho e chegam à velhice com muito mais dificuldade de acessarem uma aposentadoria. E enquanto tudo isso acontece, o Estado se cala, o capitalismo agradece e a sociedade finge que está tudo bem, mas não está. Não é natural que famílias cuidem sozinhas de tudo. Não é aceitável que o cuidado seja tratado como uma questão privada. Não é justo que o amor e o afeto sejam usados como desculpa para o abandono estatal. E no fundo, essa estrutura só serve para um propósito: isentar o Estado e manter o lucro nas mãos de poucos. A crítica ao familismo não é uma crítica à família. Ela é uma crítica ao fato que tudo recai sobre ela. E nada sobre quem deveria garantir direitos. A gente precisa mudar a pergunta. Em vez de perguntar por que a família não deu conta, a gente deveria se perguntar por que o Estado não garantiu. Porque enquanto tudo continuar sendo responsabilidade da família, a sociedade vai continuar sendo sustentada pelo cansaço, pela sobrecarga, pela culpa. O familismo, ele é uma engrenagem invisível sobrecarrega, que silencia, que adoece. Ele transforma o cuidado em obrigação, o afeto em cobrança
e a fragilidade em culpa. Se queremos uma sociedade mais justa, a gente precisa olhar com seriedade para quem cuida e para quem deveria estar cuidando junto. É importante que a gente diferencie o que é o fortalecimento da função protetiva dessa família, para que ela se fortaleça, para que ela tenha uma responsabilidade perante seus entes, que ela tenha um pensamento de cuidado, um pensamento de planejamento, de apoio a todos os entes dessa família. Mas isso está bem longe de ser o familismo, que é carregar toda aquela responsabilidade como única e exclusivamente da família, como culpar ela por todos os seus fracassos, tirando do contexto sem levar em conta todo o contexto que essa família vive. E na prática do assistente social, isso está muito atrelado a velhas práticas, a velhos discursos, a velhos entendimentos. Mas não significa que nós, como profissionais, por mais que seja tudo antigo, não significa que a gente não pode cair nesse erro nas nossas práticas. E na falta de ter uma estrutura do Estado, a gente culpar a família pelos seus fracassos. Porque isso muda tudo. A forma que a gente vai atender, a forma que a gente vai acolher, ouvir essa família, muda completamente. E eu falo assim de velhos discursos e velhas práticas, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Antigamente era comum o acolhimento de crianças e adolescentes acontecerem por situações de vulnerabilidade econômica. A família não tinha condições de comprar alimentação suficiente, de dar conta dos gastos que a família tem, e vinha essa prática muitas vezes de retirar a criança da moradia por questão de pobreza. É importante que a gente diferencie que familismo não é a mesma coisa que fortalecimento da função protetiva da família. Uma coisa é a gente trabalhar com a família olhando para todas as suas particularidades, inclusive as suas fragilidades, as suas dificuldades, mas a gente não joga a culpa exclusivamente nela. A gente vê em que local que estamos vivendo e quais são os fatores externos para além da família. A gente não olha somente no que ela faltou, a gente também reconhece na nossa prática que existem outras faltas do Estado, outras faltas da sociedade como um todo, do sistema econômico em que a gente vive. Quando a gente não sabe diferenciar isso, apesar do familismo ser muito atrelado a velhos discursos da prática dos assistentes sociais e também de outros profissionais, hoje a gente não acolhe, por exemplo, uma criança porque a família tem uma cultura diferente, porque a família está enfrentando uma situação de vulnerabilidade econômica, não consegue prover o sustento aos seus entes. Hoje precisa ter um olhar mais amplo, um olhar mais fidedigno com o que a realidade mostra. Não a gente somente fechando os nossos olhos para os fatores externos e centralizando toda a culpa daquele fracasso, daquela situação de vulnerabilidade, daquela ineficiência, daquela expressão social que nós vemos na família. Nessa prática do fortalecimento da função protetiva, a gente busca construir junto com a família, entender em que cenário que ela está, em que contexto que ela está, o que é da particularidade dela e da família dela e o que é um fator externo. E como trabalhar em torno disso, não gerando culpa, mas sim realmente trabalhando junto. A gente não vê só as fragilidades, a gente também vê as potencialidades. A gente vai ter pensamentos que muitas vezes vão trazer práticas nesse pensamento familista, porque a gente vive na sociedade, como todo mundo, e a gente foi ensinado ao longo de muitos anos que culpar os sujeitos é muito melhor do que culpar um sistema. É muito mais fácil você, entre aspas, resolver, né, culpando um indivíduo, forçando ele a fazer mais do que ele pode, do que criar um mecanismo maior que englobe mais pessoas sendo atendidas, que atenda essas famílias nas suas dificuldades de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais justa. Essa segunda opção é a que dá mais trabalho. O pobre era atrelado à criminalidade, o pobre era atrelado a doenças,
a falta de higiene como se fosse praticamente um gosto por isso, e não algo cultural relacionado à falta de acesso a direitos sociais. Nessas velhas práticas, a gente julgava até a composição familiar. Hoje a gente sabe que existem famílias onde só tem a mãe, só tem o pai, outras famílias em que a criança é criada pelos avós, famílias homoafetivas, famílias não ligadas por laços de consanguinidade, que se uniram por laços de afeto, por laços de convivência e que não tem nenhum parentesco entre si, residências em que mais de uma família moram na mesma casa. E aí a sociedade tem esse imaginário do que é o social, mas ele vem muito carregado de preconceito. Tudo o que nós vemos a gente precisa julgar, a gente não conhece, mas a gente acha que sabe. Uma outra forma bem errada de nós termos uma prática social é pensar que a pessoa que está em atendimento por alguma situação de vulnerabilidade, ela tem que ser disciplinada, ela tem que obedecer os comandos que a gente fala enquanto trabalho social com famílias, do que é correto e incorreto, de qual caminho ela deve seguir para que a família dela esteja, entre aspas, ajustada ao que é o correto. E esse movimento, ele não pode ser assim desse jeito. Ele tem que acontecer com escuta, ele tem que acontecer com participação dos usuários, ele tem que acontecer com a nossa escuta a esses usuários, a entender a situação que eles estão vivendo. É muito importante, é imprescindível a participação deles na reflexão desses acontecimentos, dessas dificuldades, e pensar junto com eles quais estratégias podem ser tomadas. Dentro dessa família, a gente tem muita singularidade, a gente tem os afetos, a gente tem a disponibilidade das pessoas a aceitarem ou não o teu acompanhamento, a aceitarem ou não a tua intervenção. Ela possui crenças, ela possui valores. E essas seriam algumas pressões internas que sim, o trabalho social com famílias está aí para isso. Mas a gente também precisa olhar para o sistema econômico em que a gente vive, para o valor que as coisas estão, para a gente pagar um aluguel, para a gente comprar alimento, para a gente pagar luz, o que se exige em relação à escolaridade, o que se espera, isso se paga, não se paga, tudo hoje envolve um sistema econômico. E essa é uma pressão externa. Existem muitas coisas, a gente pode passar horas listando quantas pressões externas a gente tem na nossa vida. E indico a você que faça essa reflexão. Que tipo de pressões externas você tem na tua vida, que não dependem de você? E o que realmente depende de você que você pode melhorar? E aí, quando a gente para e olha para o que depende de nós e o que não depende de nós, a gente passa a olhar para as pessoas que estão enfrentando uma situação de vulnerabilidade com outros olhos. A gente não só culpabiliza, a gente tem um olhar crítico, um olhar humano, um olhar acolhedor e que busca construir com essa pessoa da mesma forma que a gente gostaria que fosse com a gente. A família, ela é um ambiente de tensão, existem os vínculos familiares, todas essas questões, mas também existe muito conflito, tensão, sofrimento, porque nós somos carregados de história, de divergências, e é para isso que o trabalho social serve. E assim, a gente vai viver um momento em que a sociedade esteja perfeita, que essas pressões externas que eu falei vão ser resolvidas, vão ser muito amenizadas? Infelizmente não. A gente sempre vai viver nesse cenário de contradição, coisas que nós temos que melhorar e coisas que vêm de fora, que não dependem de nós, e que a gente pode dar alguns passos, mas não fazer milagres, grandes revoluções nas nossas vidas. E se a gente fala de nós, eu falo de nós usuários, nós profissionais. E com isso, o que eu queria trazer de reflexão é que a gente precisa trazer alternativas realistas para essas famílias.
pautadas no que elas podem fazer, no que elas conseguem, no que elas têm habilidades para fazer. E o Estado, ele precisa dar esse suporte. A gente não dá uma ajuda para a família, a gente não está fazendo um favor. É a nossa parte enquanto Estado, é a nossa parte enquanto profissional que foi contratado para executar esse serviço. Não é fazer caridade, não é sobre isso. A gente reconhece que uma parte é sim da família, mas uma boa parte não é da família. E essa ideologia, esse conceito do familismo, ele está muito presente no Brasil. Acho que qualquer pessoa aqui que está me ouvindo consegue perceber isso. E o Estado precisa ter esse reconhecimento, e quando eu digo o Estado, eu digo também os profissionais que atuam nele, porque não basta a gente ter uma estrutura que oferta os serviços se os profissionais têm esse pensamento familista, de qualquer falha cobrar da família e não se colocar como responsável também por atuar nessa mudança, e sabendo que a sua responsabilidade enquanto profissional do Estado não é o de só apontar o dedo, porque seria muito fácil se fosse só isso. E é uma prática muito reducionista, a de apontar o dedo e falar também, o Joãozinho é filho de quem? Sabe, nós temos tantos profissionais com muita informação, com muito conteúdo em todos os setores. Se fosse apenas para eles apontarem o dedo e falar assim: Joaninha, você não está educando bem o teu filho. Joaninha, você tem que vacinar. Só apontar o dedo e falar: olha, filha de quem? Tinha que ser, né? Tinha que se esperar isso. E assim, então, se essa pessoa tem a mesma análise para saber que só podia dar nesse fim essa história, por que ela não trabalhou para modificar? Porque uma coisa é você atender apontando o dedo, outra é você acolher essa família e você buscar a transformação, fazendo uma mediação entre a família e o Estado. E chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado, aprendido algo, refletido. Fique à vontade para compartilhar, para comentar, para contribuir nesse conhecimento. E agradeço imensamente por você ter me ouvido até aqui. Um grande abraço e até a próxima!